Bom dia. Bom dia você que vai chegar à gravação dessa live. Você que já vai estar chegando a esse momento. Outubro Rosa. Muito nós ouvimos falar de prevenção, né? Como prevenir a questão do câncer de mama. E hoje nós vamos receber aqui uma pessoa que, com o processo do autoconhecimento, potencializou esse processo de cura, passou por essa experiência de se deparar com a surpresa de ter que enfrentar o desafio de um câncer de mama e busca na questão da autoajuda potencializar esse tratamento. E também vamos conversar recebendo a terapeuta Silvina Halber, da medicina germânica, que vai trazer um pouco esse olhar da medicina germânica sobre a causa que pode levar uma mulher a desencadear um câncer de mama. Para quem não me conhece, sou Rita Borges, terapeuta, e nesse perfil ajudo você, mulher, que busca mais leveza na sua vida. Então, nós vamos estar aqui recebendo Sônia Freire, Beca Sena e Silvina Halber. E vamos nessa roda de bate-papo entender um pouco esse processo. Bom dia, mulheres lindas, maravilhosas. Olá, bom dia. Bom dia, tem alguém com dois aparelhos. Ou fone. Será que é telefone, Sônia? É uma de nós que está fazendo isso na Rita. Melhorou? Não. Não é o meu. Melhorou agora, meninos? Rita tem que falar. Melhorou. Isso. Vamos lá. Bom dia, gente bonita. Nossa, eu amo essas mulheres. Bom dia, Silvina. Hoje tem uma que eu não conheci ainda, assim, aqui, nessa quadrilha aqui, né? Muito bom estar com vocês, né? Mas tem alguma interferência, não melhorou 100% não. Não, mas o teu parou de fazer eco. Era o seu, Rita. Era uma de nós que provocava eco no da Rita. Mas daí depois que a colega tirou Também o fone, direito. parou. Isso. Mas eu estou escutando uma interferência, acho que não melhorou 100%. Vocês estão escutando? Eu não estou escutando. Quando você fala, dá um chiado. Agora fala de novo, Silvina. Oh, meu Silvina, Deus, nós mulheres somos complicadas, né? Tá. Mas vai dar certo. Vamos lá, então. É que se você ouve, pode ser que fique na gravação, né? Eu escuto. Vocês não... Quem está nos ouvindo ali, como é que está? Chegando com um chiado, com barulho? Marlene, que chegou agora, tá bom o nosso som? Aqui tá bagunçado o som. Tá dando para ouvir. Bom então, dia. Quer dizer que não tá bom. Não. Continua um chiadinho mesmo. Mas vamos lá. Opa, parou o chiado. Vamos em frente, então. Se ficar ruim, vocês que estão escutando do outro lado, vocês são os nossos termômetros, né? Contem se tá ruim, a gente encerra e começa de novo, né? Na verdade, quando eu falo, ele tá bem. Agora, quando uma de vocês fala, vem com chiado. Que tal nós sair e entrar de novo? Para mim, está todos normais. Não, acho que dá para ir, Rita. É um só pássaro que está cantando passarinho. atrás. De quem que é o pássaro? Quem tem passarinho Aqui atrás? também. Aqui para mim também tem passarinho. O passarinho é bem-vindo. Então vamos lá. É só... Obrigada, está dizendo que tá bom. Então, o objetivo nosso hoje, né, é conversarmos um pouco sobre essa questão do câncer de mama.
nessa visão da nova medicina germânica, né, que a Silvina traz, as possíveis causas, e ouvir um pouco a Beca, que passou por essa experiência, né? O quanto o processo do autoconhecimento ajudou. Então, vamos passar a palavra para a Silvina primeiro? Pode ser? Sim. Então, tá bom. Então, não quero tirar a autoridade da Beca, mas todas nós mulheres já passamos câncer de mama. Só que a gente tem sorte de não ficar sabendo. Então, isso que é o principal da medicina germânica, assim. Não quero ser arrogante, porque eu também já fiquei anos procurando, até gravei uma história agora há pouco, né? Fiquei anos com medo do câncer, mas o meu, por sorte, ele era benigno, né? Pela ciência, né? Que eu tratava, né? Então, quando a gente trata o câncer, mesmo quando ele é benigno, tem médicos que fazem a pessoa fazer muitos processos, né? Então, a pessoa entra no medo, né? Então, a medicina germânica, o Dr. Hammer e a epigenética também já provaram que nosso corpo tem o poder da autocura. Então, quando um câncer começa, ele simplesmente começa se você saiu do ambiente, que isso é da epigenética, né? Se você saiu do ambiente que causou esse câncer, o teu corpo volta à normalidade, né? Então, quando eu descobri o meu câncer benigno, é porque eu tinha resolvido o problema que causou o câncer, antes de eu saber que eu tinha esse câncer maligno, né? Então, foi uma coisa muito rápida. Quando eu senti que eu estava vivendo um conflito de preocupação, que é uma das causas, né? Tem 5 causas que o Dr. Hammer descobriu que causam o câncer, né? Eu, na época, eu não tinha esse conhecimento, né? Então, mas quando eu descobri que o meu câncer foi na glândula mamária, né? Então, toda mulher, quando tem o diagnóstico, precisa olhar para qual dos tecidos que tem o câncer. Se ele está já nos linfos, se ele já está embaixo das axilas, né? Uma situação que está causando, né? Não é metástase, não existe metástase pela medicina germânica. Cada situação, cada câncer tem uma nova preocupação, um novo medo. Então, se você tem um câncer na glândula mamária, né? E você não consegue resolver esse problema que está causando esse câncer, que é o da glândula mamária, é o câncer de conflito com o ninho, com a casa da gente, é uma luta dentro de casa, né? Então, quando se está na época eu estava num casamento que eu casei pela Igreja Católica, e casamento é para sempre. Sou de uma família grande, né? Que casamento é para sempre, né? Então, essa luta era minha interna, de assim, meu Deus, o meu casamento acabou, será que eu vou ter que... Estou com 30 anos, 30 e poucos anos, será que eu vou ter que viver para sempre num casamento que não dá certo? Ou será que se eu contrariar a minha família, porque a família de origem também é nosso ninho, né? Então, nós mães, mulheres, nós temos essa preocupação com o ninho. A gente prefere morrer do que deixar nosso ninho ficar doente, né? Nosso ninho é a nossa vida, a nossa casa, nosso templo, tudo junto, né? Então, nós mulheres, a gente desenvolve um câncer maligno na glândula mamária quando tem um problema dentro de casa, né? Então, o meu problema era perceber que o casamento tinha afundado e o medo de enfrentar a minha família, o medo de enfrentar a igreja, porque eu era ministra da Igreja Católica, né? Então, foram todas as situações. Aí, qual é o processo que eu fiz? Eu conversei com o padre, que eu era secretária da igreja também, né? Então, eu conversei com o padre e ele, como uma pessoa muito evoluída, muito atual, ele me orientou. Vai saindo aos poucos dos cargos da igreja e enfrenta a situação, né? Então, foram vários anos, mas eu decidi separar, né? Ele me deu, assim, uma força muito grande, né? Ele não falou separa, mas ele falou enfrenta do jeito que você achar que você consegue, né? Não fique dentro do problema. Aí eu decidi separar, né, com o tempo, né? E quando eu descobri esse câncer benigno no meu seio, eu estava com um caroço bem grande no seio esquerdo, né? E esse seio esquerdo, ele significa... E um pequenininho no seio direito. Marido com casamento, né? Toda parceria, negócios, pai, né? Então, toda a parte masculina nossa é o seio direito, né? E o seio esquerdo é a preocupação com o ninho, né? O casamento, a afetividade,
o relacionamento, os filhos, né? Então, se a mulher tem um câncer na glândula esquerda, precisa olhar o que está acontecendo dentro de casa, né? E eu, por sorte, não fui fazer mamografia, porque a gente não sente quando é na glândula mamária, não dói. Mas o que acontece de físico é o seio cresce, né? Então, tem mulheres que se apalpam, percebem que o seio está aumentando, elas vão no médico. Aí que é o perigo, né? Porque daí o médico detecta um câncer maligno, né? E a mulher daí perde a força de procurar a solução para o problema, porque ela também não sabe, né? E a minha solução foi ter o apoio do meu patrão, que era o padre, né? Que me ajudou a resolver calmamente, né? Então, quando é na glândula mamária, precisa procurar ajuda, com certeza, né? Para você achar alguém que te dê orientação, porque você está com algum problema muito grande quando é maligno, né? É porque o problema não é uma mimiseira da gente, né? É um problema muito grande, de luta com o ninho, né? Aí, o outro câncer que dá nos ductos mamários é aquele que faz o bico do seio atrofiar, encolher para dentro. Tem mulheres assim que o bico quase some, né? Sábado que eu estava no evento, porque quando é no ducto mamário, que é o conducto mamário? É o canal onde passa o leite, né? É aquele que onde transmite o leite chega até naquela criança, naquela pessoa que precisa ser amamentada, né? Então, o que causa esse câncer no conduto mamário? É um conflito de separação. O que quer dizer isso? O meu filho foi arrancado de mim. Algo importante foi arrancado de mim. Se é no seio direito, pode ser uma separação de casal, pode ser uma perda do emprego, uma perda de dinheiro, né? É algo com o masculino da gente, né? Quando é no seio esquerdo, tem a ver com o conflito de separação com alguém, um filho que morreu, um filho que foi para longe, porque depende, porque a mãe, ela morre quando o filho vai para longe e ela não aceita, né? Então, quando o filho vai para muito longe, ela perde contato, porque uma mãe acredita que o filho é um bebê inseguro para sempre, né? Então, se a mãe é muito protetora, as mulheres que têm o seio grande, tem muito isso, né? Como eu quase não tenho seio, eu não passei por esse medo quando meu filho foi para longe, né? Porque eu nunca fui uma mãe que fica amamentando um filho para sempre, né? Eu sou uma mãe mais masculina, mais homem, né? Então, as mães mais masculinas, é mais raro ter esse conflito de separação quando o filho vai para longe, né? Até morte de filho não dói como aquela mãe que tem o seio grande. Porque a mãe que tem o seio grande não é por acaso, né? Ele é grande porque ela quer amamentar, ela quer sustentar a prole, o ninho todo, né? Então, tem um outro conflito também, que é o da epiderme, que também é o que faz o bico sumir, que também é o conflito de separação. Ele é bem superficial, é algo assim que vem e vai embora, se você não fica sabendo que você tem câncer, né? Então, ele é também quase igual o dos conductos mamários, né? Então, ele não é muito diferente. Ele, às vezes, faz necrosar o bico, né? Então, ele é muito, muito visível, né? O outro conflito é o da derme, que é um pouco mais profundo, porque a epiderme é aquela pelezinha, né? Que é a capa do bico, né? A derme é 40 vezes maior do que a epiderme, né? Então, a derme é toda essa camada de gordura que a gente tem por fora do seio, né? Quem tem seio pequeno não tem muita derme, mas quem tem o seio maior tem bastante gordura ali, né? Então, essa camada de gordura é um conflito de desfiguração, um conflito de ataque. Por exemplo, se a gente é casada com um marido que nos ofende muito, que nos ataca muito, né? Ou alguém dá um soco, o ataque também pode ser físico, né? Alguém bate, por exemplo, tem mulher que desenvolve câncer de seio por causa de uma batida, né? Por causa de um ataque mesmo físico. Mas nós, mulheres, também desenvolvemos cânceres por ataques verbais, emocionais, coisas que nos doem, que a gente sente, aquela pessoa me magoou muito, aquela pessoa me ofendeu. Por exemplo, uma traição num casamento pode dar um conflito de ataque e de glândula mamária, né? E também o de desvalorização, que é aquele que dá zíngua, que a medicina convencional fala que é metástase, né? Então, um único problema
por exemplo, uma traição num casamento, ou uma traição de uma empresa, de um sócio, depende do jeito que a gente olha para a situação. Se o marido era meu, eu posso ter 3 lugares câncer no seio por causa de uma traição, né? Se eu era dona do meu marido, né? Então, tem muito jeito que eu percebo o meu casamento, né? Então, o conflito de desvalorização é aquele que dá nos gânglios, é bem no fundo do seio, né? E esse também passa para as axilas, que a medicina fala que é metástase, né? E para nós isso já é o conflito de desvalorização. Ele também vem depois, ele nem sempre ele vem junto, né? Por exemplo, você vai no médico e você fica sabendo que você tem um câncer maligno no seio. Você tem que amputar esse seio, você tem que fazer uma cirurgia antes de começar a químio, né? Antes de começar o tratamento, né? O que você se sente como mulher? Nossa, eu vou deixar de ser mulher. Como eu vou ter coragem de tirar a roupa na frente de alguém ainda, né? Como que eu vou aparecer em frente das outras pessoas, né? Então, a desvalorização que a pessoa sente, a mulher sente, faz aparecer um novo câncer nos gânglios, né? E aí, por isso que ele, às vezes, ele vem depois, que a medicina fala que já deu metástase, já espalhou o câncer, né? Então, isso é muito... Cada mulher sabe, quando ela tem um câncer, ela consegue, por exemplo, num atendimento que a gente conversa mais profundamente, né? Cada mulher consegue encontrar qual a situação que causou o câncer dela, né? Então, quando a mulher entende, por exemplo, quando eu entendi por que eu estava com caroços, eu ainda tenho os nódulos no meu seio, né? Porque eu entendi que era coisa do passado. Então, eu não tenho mais preocupação. Eu não faço mais ultrassom, não faço mais tomografia, que eu fiz muitas vezes por medo, né? Então, eu parei de fazer quando eu entendi que esse meu câncer já tinha sido algo que nunca mais vai aparecer. Ele não vai criar um novo câncer. Agora, se aparecer uma outra situação, eu viver uma outra situação parecida, ou, pode sim aparecer um novo câncer, mas eu já vou olhar com outro olhar, porque agora já tenho um pouco de conhecimento, né? Então, posso ter câncer sim. Tem gente, terapeutas evoluídos, que têm muito conhecimento, que não conseguem sair da própria dor e o câncer fica ali, né? Ele desenvolve e não para, né? Então, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, né? Só que quando a gente entende porque ele está maligno, porque ele está benigno, a diferença para a medicina germânica maligno vem lá do tempo do céu e inferno, né? A Igreja Católica usou isso muito tempo, dizer assim, ó, isso é do mal, você merece morrer. Isso é do bem, então você vai viver, né? Então, na época, dava uma sentença, no tempo da Inquisição, né? Quem era do mal morria, né? Era morto mesmo, né? E isso foi incutido na nossa mente. Quando tem algo do mal, é porque eu vou morrer, é porque não tem solução, né? Então, é uma raiz que vem de lá, esse mal e bem, né? Então, para a medicina germânica, ficou bem claro. O Dr. Hammer fez pesquisas científicas que, quando ele está maligno, é porque a pessoa ainda está vivendo dentro do problema. A pessoa não resolveu o problema. Então, na época da malignidade, as células continuam se multiplicando nas glândulas, né? Então, aquele tumor ali que não é grosso, não é caroço, né? É um tumor que está crescendo e rapidamente, né? Ele é aquoso, né? São células que estão crescendo, né? A hora que ele já virou um caroço, que ele já virou um nódulo duro, é porque já é benigno, né? Então, a gente já sabe é óbvio, né? Que daí já passou, né? E fica uma cicatriz, porque eu continuo com a cicatriz no lado esquerdo? Porque foi muito grande a minha preocupação. Para mim, eu vi um problema como uma coisa de morte. Eu prefiro morrer do que dizer para minha mãe que eu vou separar, né? Então, foi uma coisa muito grande para minha mente, né? Então, o nódulo ficou muito grande até eu resolver. E daí fica uma cicatriz, o corpo não consegue expulsar. Tem mulheres que abrem ferida, que vaza depois, né? Que precisa expurgar, né? Então, é na fase de cura, quando expurga, quando abre que vira um furúnculo, né? Pode vir pelo bico, pode vir pelas laterais, né? Isso é fase de reparação, isso não é mais câncer, né? É na hora igual furúnculo que a gente tem externo.
Antigamente a gente tinha muito, né? Então, se você tem um furúnculo, se ele não expurgar, ele vai ficar lá dentro, ele vai criar um caroço lá dentro. Agora, se ele vai para fora, ele vai cicatrizar de dentro para fora. E o tumor no seio também precisa esse processo de sair para fora, se ele é muito grande. O meu não furou, e ficou a cicatriz lá, né? E tá tudo certo, eu sinto ele, se eu apalpo, né? Mas eu já saí da paranoia de dizer que isso é um câncer, isso já é coisa resolvida, né? Então, não sei, eu falei num fôlego só, não deixei vocês falarem, né? Mas é assim, por alto, é isso, né? Aí, quando a pessoa vem para uma sessão de atendimento, a gente pesquisa profundamente, assim, para a pessoa superar isso, né? E não precisa fazer químio, não precisa fazer rádio, e não precisa amputar o seio, mesmo estando em fase maligna. Porque não é maligno, é fase de ativa, é fase de você está procurando uma solução, né? Por que a mama cresce? Porque você está com tanta preocupação com o ninho que o corpo entende que se o seio crescer, você vai ser maior para alimentar aquela criança que está passando fome, né? Então, por exemplo, se uma mãe tem um filho internado numa TI, é muito normal ela desenvolver um câncer maligno no seio esquerdo, né? Porque o filho está passando fome na UTI. Então, o seio vai crescer para o leite chegar até aquela criança. E às vezes é o marido, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, né? Às vezes é uma amiga, né? Porque nós mulheres somos super poderosas, nós conseguimos salvar todo mundo, né? Quando nós somos salvadoras, então... Obrigada, Elisete. Nós estamos começando a fazer palestras para as mulheres com câncer. É só convidar. A gente está disponível, sim, né? Então, vocês que estão aqui, se tem perguntas, eu sei que as colegas também são terapeutas, também quero ouvir vocês, né? Porque eu sei que vocês também têm bastante conhecimento que pode agregar para pessoas que vão ouvir depois a gravação, né? Assim, claro que quando você está no momento da dor, que você percebe uma alteração no seio, que você sente, você procura um médico. Isso é o processo mais natural. Precisa, porque tem você precisa do diagnóstico para saber onde está o câncer. Não, e assim, tem situações que você também precisa medicina, né? Sim, precisa para enfrentar. Agora, sim. a importância de você fazer os dois caminhos ao mesmo tempo, né? De olhar, sim, de buscar a medicina para dar a volta, até para te ajudar a serenizar, né? E também esse autoconhecimento, essa pergunta, o que está acontecendo comigo? Foi mais ou menos isso que aconteceu com a Beca, né, Beca? O que já aconteceu, porque aconteceu antes, né? Agora, se está maligno, ainda está acontecendo. A gente precisa ter também esse entendimento, né, que pode ser num processo até de 5 anos, né? Tenho que olhar o que aconteceu comigo nesses últimos tempos aí. O câncer, ele sempre é recente. Ele não é pela medicina germânica, não é somatização. A psicossomática, sim. Mas a psicossomática também porque são várias coisinhas, vários conflitos que vão se somando até que viram câncer, né? E já pela medicina germânica, por exemplo, é um conflito mais impactante, né? Que faz o câncer aparecer, né? A gente não contradiz a psicossomática, né? Mas, por exemplo, quando o câncer aparece, teve algo mais forte. Não foi por acaso que apareceu nesse momento, né? Então, geralmente, é 1 ano antes, meio ano, nesse prazo, né? Uhum. Vamos ouvir a Beca, então, para ver o que ela conta para nós da experiência dela. Isso. É que mesmo com acompanhamento, o maligno veio do lado do benigno. Então, quer dizer, eu precisei das imagens, do acompanhamento, da rotina ginecológica para poder ele ver, porque ao autoexame ele não aparecia. Uhum. Porque se eu ganhava peso, o benigno engordava comigo, ele ficava grandinho. Se eu emagrecia, e também ele fazia esse movimento com o meu corpo. Então, passar pelos exames, ter um cuidado. E quando veio, o meu foi um câncer ductual in situ. O meu foi ductual, na mama esquerda. Olhar, principalmente, o que está causando, qual é a raiz desse problema.
que você perdeu, quem você perdeu ou quem você quer afastar de você. Porque o conflito de separação é isso, né? Então, você perdeu alguém muito importante para você, alguém ou alguma coisa, mas é algo muito importante. Não é meio importante, né? Ou você perdeu, ou tem algo assim te oprimindo que você queria manter longe, né? Então, são as duas situações que podem causar, né? E o meu foi perda. Você olhando, quando você olha, é o que a gente fala, o que é visto não pode ser desvisto, né? Sim. Você viu e tomou a consciência, já parte para o próximo nível. Já fica mais leve, né? Muito, muito mais leve. E o bom é que nunca mais esse mesmo câncer vai voltar. Quando você viu, né? Então, essa que é a diferença da medicina convencional, né? Uma pessoa muito próxima minha passou por esse processo, ela precisou fazer cirurgia, ela teve na glândula mamária, né? Ela fez o procedimento também com o terapeuta da medicina germânica, mas ela decidiu fazer o tradicional também, né? Porque isso é uma escolha da pessoa que tem o câncer, né? A gente nunca fala, não faça, né? Só que nós, por nossa consciência, a gente sabe que não precisa, né? Então, ela não precisou amputar o seio, mas ela tirou o carocinho que ficou no final, né? E pela medicina convencional, a pessoa precisa sempre fazer os exames para o câncer não voltar, né? Então, esse câncer não volta. O que pode voltar é quando a pessoa não entendeu a causa, ela fazer conflitos iguais de novo, né? Então, você teve uma dor, digamos que você teve uma dor muito grande de perder um filho, né? Aí, quando morre aquele filho da amiga, você revive a dor. Aí o câncer volta, né? E daí ele volta maligno, né? Porque daí você tá com aquela tua dor que você não curou, né? Porque uma dor de uma perda de um filho, ninguém cura, né? Ela fica ali latente, né? Só que você pode dar um novo significado, você pode entender que tem um Deus maior que está guiando, né? Você pode ter um monte de significados que vão aliviar a tua interpretação, né? Aí, quando morre a filha da amiga, você já não vai mais desenvolver o câncer, você vai sentir dor, mas não vai se transformar num câncer, né? Então, essa calma que a gente adquire quando a gente entende o que está por trás faz diferença, né? Faz sentido para você que teve? É Beca até o nome? Isso, faz muito. Por isso que eu comecei a estudar mais, porque eu falei assim, eu não quero isso de novo, eu não quero passar por isso tudo, porque eu passei pela cirurgia, eu passei pela radioterapia, e o processo do tratamento do paciente oncológico, ele é muito lento, ele é moroso, é muito sofrimento. Então, quando você acha a raiz, o que é visto não pode ser desvisto. Então, a gente acolhe, e principalmente na perda do filho. Eu trabalho como, né, eu sou intensivista pediátrica, então eu passo a ver também o sofrimento das mães que perdem seus filhos. Uma vez uma mãe falou assim para mim, ai, vai passar. Eu falei, não, Não passa. os dias vão passar. Os dias passam. A perda de um filho nunca vai passar. Porque você vai falar, você pode ter 10 filhos. Ah, quantos filhos você tem? Eu tenho 10. Ah, eu tenho tantos mortos, eu tenho tantos vivos. Mas ela E precisa lembrar, porque é parte de você, né? Só não precisa lembrar com tanto sofrimento, né? É isso que vai acalmando, né? Com certeza. E vai passando, você vai colocando no lugar do amor. Aquela, não é mais a falta, é a lembrança. Quando você sai da falta para a boa lembrança, você saiu daquela parte crítica da dor. Quando você saindo dessa dor, você consegue ter uma expansão até de amor, para poder amar quem ficou. Sim. Quando você... Sim. Porque eu atendi essa semana uma mulher que ela desenvolveu câncer de seio e depois que ela recuperou do câncer do seio, ela estava com diabetes, né? Então, a diabetes é só uma consequência disso também, né? Porque quando você falou falta, eu lembrei disso, né? Porque a pessoa conseguiu superar o câncer pela forma tradicional, mas a falta ela não superou. Aí o diabetes vem para preencher essa falta, né? Então a pessoa não pode tomar a medicação que for, pode não comer nem um docinho, ela adotou uma vida totalmente nova, virou vegana, começou a fazer atividade física, mas a diabetes continua ali, né? Então eu vejo as pessoas, eu estou no segundo dia, terceiro dia do desafio, 28 dias, para melhorar da diabetes.
Então, vejo as pessoas respondendo no privado para mim, né? As situações que elas viveram, que elas já estão começando a perceber o que causou essa diabetes que ela está vivendo, né? E por que o corpo não fez a autocura? Porque a autocura é normal, né? É natural. A nossa natureza traz o conflito. A segunda lei biológica do Dr. Hammer, ele provou que toda doença começa e termina em si mesma. Assim como a constelação familiar traz, sistêmica traz, né? Que todo problema, todo trauma começa e termina em si mesmo, né? Então, quando você tem um trauma que você não consegue superar, você vai ter sempre mais situações iguais até você olhar para isso. Por que está sempre de novo aquela mesma situação? Então, você vai curar quando você conseguir entender por que está repetindo essas situações, né? Então, é maravilhoso quando a gente faz essa caminhada de autoconhecimento e a gente vê a força que a gente tem, que a gente não é vítima das doenças, a gente não é vítima de nada, a gente faz a nossa vida ser, né? Foi essa, quando eu ouvi a primeira vez, você é uma sobrevivente, você fica empoderado. Eu não sou vítima do câncer, eu sou uma sobrevivente. Você vai colocando. Gente, é um movimento tão fino, tão delicado, que faz toda a diferença. Sim. Poder olhar a raiz do problema que desenvolveu e ser atenta às outras situações que podem vir a desenvolver um câncer. Faz muita diferença. Imagina quantos anos, e as pessoas falam, terminou o tratamento, mas veio outro câncer. Foi um outro conflito que a pessoa estava inserida. Sim. A minha proposta principal foi sair daquele contexto para o câncer não voltar e não passar tudo isso novamente. E eu vejo muita mulher assim, por exemplo, tem um câncer de mama, dali um ano depois ela tem câncer do pulmão, né? E ela pensa, veio um outro câncer, de novo o câncer voltou. Não é isso, não é o câncer que voltou. É porque quando você estava com medo de morrer pelo câncer de mama, o teu pulmão trabalhou em estresse, porque o pulmão responde onde que passa o ar, onde que a gente sobrevive, é respirando, né? É a primeira coisa que a gente aprende quando a gente começa a viver, é respirar, né? Então, quando você pensa que você vai morrer, a tua respiração fica comprometida, né? Você passa a respirar mais curto e lá no pulmão você faz um novo conflito. Eu tenho medo da morte. O que acontece no pulmão? Ele começa a reproduzir muitas células. Ele entra em fase ativa. Aí, se você descobre um ano depois, é porque o câncer do pulmão já estava curado, né? Ele já tinha virado nódulo também no pulmão, né? Então, o câncer no pulmão, ele não é um novo câncer. Ele é uma consequência do medo da morte que você continua vivendo, né? Então, se você precisa fazer tratamento para o pulmão, é porque você continua com medo de morrer. Você continua preso no primeiro conflito, que foi o câncer de mama, né? Então, por isso que se você não faz uma terapia, não faz um hábito, a visão para o que causou o primeiro câncer, ele volta. Por quê? Ele volta num outro lugar, ele volta no fígado, que é muito comum. Porque o fígado é o medo da morte, medo de morrer de fome. Ou também medo de alguém da família morrer de fome, né? Porque se você é uma mãe, que você é a mãe e o pai de família, né? Então, se você acha que você vai morrer, você já subentende que teus filhos também vão passar necessidade, né? Teus filhos vão ficar sem você. Eles vão ficar na falta de você, né? Então, você vai ter uma metástase no fígado, que não é metástase, mas você sofreu um novo conflito, porque você ficou com medo daquela outra pessoa faltar. Ou também você, quando você está fazendo químio, rádio, né? Você não consegue se alimentar. O que teu fígado entende? Eu estou passando fome, eu estou passando necessidade. Eu tenho que guardar gordura, né? Então, vai começar a acumular gordura no fígado para você ter energia naquele momento que você está passando fome, né? Que você está lá na máquina, né? Então, às vezes, tem que fazer hemodiálise. Desenvolve gordura no fígado. Porque você fica muito tempo sem se alimentar. Então, o nosso corpo sempre procura um recurso. E ele nunca faz um novo câncer por causa daquele outro que voltou, né? Então, isso fica tranquilizador para a gente, né? Quando a gente entende o que está por trás do verdadeiro, o que é o verdadeiro motivo do câncer, né? Então, a gente não está banalizando
o que a medicina convencional faz, né? Mas a gente está ampliando, assim, porque se você tem o conhecimento, você precisa fazer os exames, saber que lugar está teu câncer, se é na derme, se é na epiderme, se é no gânglio, se é na glândula, se é nos condutos, né? Porque o exame vai dizer onde que ele está. Aí, se você sabe onde ele está, aí você já consegue procurar uma solução. Muito esclarecedor, né, Sônia? Tá fechado o microfone. Por E isso quanto que ela mais estava rápido... quieta. Não, eu estava te ouvindo mesmo, é que estava muito interessante. Então, e quanto mais rápido a pessoa identificar, olha, você falou uma coisa muito importante que eu mesma não tinha assim, não tinha conhecimento das localizações do câncer relacionado com as emoções, né? E hoje nós, como terapeutas, na função de levar esse conhecimento para as pessoas, quanto mais a gente puder estar falando sobre isso, as pessoas entenderem. Surgiu um caroço no seio, nós estamos aqui falando do câncer de mama, né? Surgiu um caroço no seio, tá, direito ou esquerdo? Ok, primeira questão para a gente identificar aí uma emoção de onde está vindo esse conflito. O que eu estou vivendo nesse momento da minha vida? Qual o conflito que eu estou vivendo? A gente ter essas percepções para poder buscar ajuda de um terapeuta profissional e também da medicina, porque ali você vai fazer ressonância, vai identificar o local onde está aquele nódulo, seja ele benigno ou maligno, tem ali uma questão para ser tratada. Então, o primeiro fato, surgiu algum caroço, alguma ardência, algum desconforto ali, vou no médico, faço o exame, né? Procuro juntamente depois um terapeuta especializado que vai poder me orientar nas minhas emoções que eu não consegui digerir, porque é ali que surgiu aquele nódulo, né? E aí sim, eu vou fazendo esse acompanhamento, porque é muito importante. A Beca, queria perguntar para você, Beca, a gente se conhece, está caminhando aí daqui a pouco um ano, né? 10, 11 meses, né, que a gente se conhece. Uma gestação aí que já nasceu, né? E quando eu te conheci, você já tinha dito para nós que tinha passado pelo seu câncer, já todo o seu tratamento e tudo mais. E um dia você falou para mim, e ficou bem impactado para mim a sua fala, que você lá atrás, por conta de toda a dor vivida, de tudo, né, que a mulher descobre um câncer, vai fazer um tratamento, retirada de uma parte do seu corpo, né? Então, o que vem? Toda essa dor que você sentiu do tratamento, das suas emoções, né, sem lidar com as suas emoções. Você tinha dito que era algo parecido, me corrija se eu falar errado. Se eu viver mais, eu quero viver pelo menos mais 4 anos para eu organizar a vida e deixar, é isso, né, que você falou. E aí aquilo me impactou bastante da maneira como você estava olhando, né, naquela época, lá atrás. Aí, o que aconteceu com a Beca, gente, que é muito bonito, muito bom de ser contado aqui. Fala pra gente, Beca, o que aconteceu? Você começou a trabalhar suas emoções, que você desconhecia, né? E aí, numa constelação, você viu com clareza a fala sobre a vida. E dali para cá, gente, a Beca é outra pessoa, outra visão. Conta para nós, Beca, um pouquinho dessa passagem. É que depois da cirurgia, da radioterapia, você vai fazendo exames para o acompanhamento. E um exame não deu muito bom. Ah, não, pode ser um artefato, uma imagem, mas sempre tinha uma suspeita. Quando eu fiz o exame do corporal, estava indicando uma metástase. Eu falei, nossa, se eu tratei um câncer em abril e eu vou entrar em metástase agora em setembro, eu falei, Deus, me dá 4 anos, que meu filho vai ter 21 anos e eu vou
vou poder resolver toda a vida, vou deixar a vida... Olha só, eu já estava no estado, no ciclo de morte. Que eu falei assim, eu vou morrer, não tem mais jeito, então Deus me dá mais 4 anos para eu poder deixar a vida organizada, para poder morrer em paz, pelo menos, né? Deixa o meu filho em paz. Aí veio as terapias, o autoconhecimento, olhar para a raiz, porque a doença é uma manifestação. É uma manifestação do conflito, dessa situação conflituosa, né? Aí veio as terapias, e quando eu cheguei na primeira constelação familiar, né, da nossa biblioteca, que eu pude perceber e receber, eu recebi, foi um presente, receber a fala de que eu vivo pelo tempo que me é permitido. Nossa, tirou assim uma tonelada de cima de mim, porque eu vivo pelo tempo que me é permitido. Uma semana, um mês, um ano, 20 anos é o que me é permitido. Não sei, sem peso, sem agonia, sem desespero. E olhando para as situações, acolhendo, prestando atenção nos pensamentos, acolhendo os sentimentos, para poder colocar isso em fluxo, porque ninguém quer passar por uma situação dessa e não quer trazer outros desafios, né? Então a gente pega essa força para ir para a vida. E foi isso que aconteceu com a Beca, gente. Ela pegou tanta força que aí ela começou a lutar pela vida e não pelo tempo que ela achava que ela teria pouco tempo de vida, que seria buscando a morte. Ela passou a buscar a vida, a alegria, a voz, as falas, as terapias, as resoluções de grandes conflitos internos que ela tinha, que ela trabalhou isso em várias terapias, né? E olha assim, a transformação para ela foi tão grande que contagiou nós que estávamos ali há meses convivendo com ela nessas questões, né? E todos os dias falando. Hoje a gente vê assim, uma mulher transformada, um exemplo da realidade vivida lá atrás com o câncer, sem o conhecimento terapêutico, sem o conhecimento de lidar com as emoções. E é isso que aqui hoje nós estamos falando. Existe? Existe. Por que que ele existe? Que levou? Que é o que a Silvina falou o tempo todo ali. Então, assim, surgiu, ok, então deixa eu parar um pouco das correrias alheias da vida, das coisas e começar a olhar para mim. Esse auto-amor, auto-cuidado, que é isso que esse mês, Outubro Rosa, fala muito, né, para nós mulheres no câncer de mama. O auto-amor, o auto-cuidado. Mas não é só olhar para você e ver que você tem seios, que você... Não, é olhar internamente. Olhar as suas emoções, olhar aquilo que você está buscando para a sua vida. O que você está causando para o outro e para você, principalmente. E essa importância é muito grande, gente. Não é só para o mês de outubro, não. Nós estamos sempre, todos os anos, nesse alerta. Mas isso é contínuo. E conhecimento não para. Conhecimento não pode parar. Hoje vocês estão vendo essa live aqui, se interessou pelo assunto, vai buscar o que é uma medicina germânica, o que é uma constelação e o que a constelação tem a ver com câncer. Por que nós, terapeutas, a Sônia, do método Ressentir, a Beca, que é do alinhamento de chakras, a Rita, consteladora, a Silvina, medicina germânica, o que tem a ver essas 4 terapeutas falando do câncer de mama? Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver. A emoção é a primeira causa das doenças. Então, aonde que a gente tem que tratar primeiro? As nossas emoções. Se nós temos um corpo que tem o poder de se autocurar, então vamos trabalhar a nossa mente e trabalhar as nossas emoções, nossos conflitos internos. Vamos buscar os caminhos para a resolução disso. E às vezes não vai ser um único caminho. Vão ser vários, mas o importante é começar e não deixa para amanhã. Começa hoje. Se você se identificou com esse assunto, chama qualquer uma de nós aqui que você se conectou mais no direct, faça perguntas, aproveita essa live aqui para fazer alguma pergunta enquanto nós estamos aqui, ou no nosso particular. Peça ajuda, gente.
não negligencie um desejo seu de se curar, de ter uma vida abundante, de ter uma vida próspera. E prosperidade não é só o dinheiro. Ele é importante sim, porque muitas pessoas vão falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta terapêutica. Tem, porque a hora que a doença afligir mesmo, você vai dar seus pulos de tudo quanto é jeito para arrumar dinheiro para viver, se você realmente tiver a fim de viver, de não deixar o seu filho, a sua filha, o seu esposo ali sozinho. Então, assim, procura antes daquilo virar um problema muito maior, onde você não vai conseguir ter o domínio para lidar com aquela situação. Isso é muito importante, gente. Não é, meninas? Que você trouxe da Beca da transformação, porque antes ela estava olhando para a morte, né? Sim. Quando ela se deu conta que ela mudou o foco, sim, ela percebeu que ela ia continuar vivendo o tempo que fosse permitido, ela tirou o foco, ela começou a focar no tempo, né? Exato. Soltou isso, né? E por que isso liberou tanto, né? Porque ela parou de focar naquilo que na dor, ela começou a focar na vida, né? Então, aquilo que você foca, expande. Então, se você tem medo de morrer do câncer, você vai ter esse câncer e vai voltar sempre de novo, né? Agora, se você foca na tua vida, o que você pode fazer nesse tempo que você ainda tem, né? Quando ela descobriu que o tempo é o que é permitido, e a qualidade do tempo, né? Sim, porque de nada adianta você conviver com o câncer por mais 20 anos se você está só brigando, só na medicação, só vivendo na dor, só focando no medo da morte, né? Exato. Vai ter um câncer atrás do outro, sim, né? Agora, quando você foca no que você pode fazer de bom nesse tempo, desse tempo que te resta, né? Nem que é um dia, que é 4 anos, né? Mas fazer de bom com isso. Aí vai mudar todo o foco e a vida vai expandir, não o câncer vai expandir. Então, isso é muito real, isso, né? E outra coisa foi exatamente o que aconteceu, falou, né, Beca? Desculpa. Você falou se a pessoa não tem dinheiro para pagar uma terapia, isso já é um sinal da doença, né? Sim. Porque uma pessoa que trabalha, uma pessoa que desde os 15 anos começa a ter um empreguinho para juntar um tanto para pagar uma terapia, e ela chega nos 40, 50 anos não tem dinheiro, tem alguma coisa errada. Tá tem errado, doença, né? por trás disso, né? Então, é porque a pessoa não está se permitindo viver se ela não tem dinheiro, né? Sim. Então, por isso que o dinheiro ele é só um presente que vem como um retorno do universo. Ele não é algo que você precisa perseguir. Ele vem quando você está olhando para a vida, né? Então, quando você está olhando para a morte, não precisa ter dinheiro, porque você vai estar sempre correndo atrás do prejuízo, né? Agora, quando você olha para a vida, o dinheiro, ele vem. Agora você vai aprender a administrar ele direito, né? Porque todos nós recebemos dinheiro, né? Quem tem salário mínimo recebe dinheiro, quem tem bastante recebe bastante. Todo mundo recebe. O problema está que nós desperdiçamos o dinheiro com coisas que não são a vida, que são o medo da morte, né? Isso. A sobrevivência que faz nós jogarmos o dinheiro fora, né? Isso, A diabetes é consequência de jogar dinheiro fora. É problema com o dinheiro que traz diabetes. Infarto é problema com o dinheiro. Câncer é problema com o dinheiro. Mas não problema com o dinheiro que não vem. O problema do dinheiro que vem é desperdiçado. Na falta, né? Porque continua vivendo na falta. Ganhava um salário, estava sobrevivendo. Ganha 10 salários e continua sobrevivendo, né? Então, não importa quanto dinheiro a pessoa tem, ela continua vibrando na falta. E o fígado e todo o metabolismo vai trabalhar na anemia, né? Baixa imunidade, né? Porque está faltando, sempre está faltando, né? Então, a baixa imunidade, ela vem porque você está faltando, né? Isso. Como somos complexos, né? Muito. Nós somos muito simples, mas a nossa mente complica. Nós somos simples. O nosso fígado só traz problemas se a gente não aproveita ele para o bem. O nosso coração só traz problemas se a gente não aproveita para o bem. O nosso corpo todo quer o bem, as coisas boas, né? E a gente complica porque a gente acha que precisa sobreviver. Se a gente está respirando é porque a gente já está sobrevivendo, né? Para que ficar complicando a vida, né? Então, as complicações vêm da nossa mente, do nosso cérebro, do 5% negativo que a gente tem no nosso cérebro, né?
E que se transforma o todo negativo, né? Olha só, se não cuidarmos. Muito Mas bonito assim, isso. o convite, né, hoje de a gente olhar um pouco para a nossa história, especialmente nesse Outubro Rosa, que tem toda essa movimentação para nós mulheres. Então, que esse Outubro Rosa possa ser um momento de olharmos não só para a nossa mama, mas para a nossa vida toda. Como é que eu estou me movimentando? Eu estou olhando para o mais ou para o menos? Eu me permito entrar nesse processo de pensar um pouco do eu aqui, mas o que está acontecendo? De sair um pouco só do físico, do que eu sinto, e olhar um pouquinho, começar um pouco esse processo de olhar para a minha história, de me conhecer, de olhar para a minha família, de ver qual é o meu foco, né? De procurar um pouco, me conhecer um pouco melhor. Fala, Silvina. Não, eu só dei oi, tchau para a colega que estava comentando. Pensei que... É verdade. O objetivo é a gente trazer assuntos, né, Elisete, que possam contribuir para a nossa vida, né? Focando nessa vida mais leve que a gente procura ter. Uma vida mais feliz, mais realizada, que passa por esse viés. Precisamos evoluir olhando para a nossa história, né? Não rejeitando o que a gente já viveu, mas sim acolher e ver o aprendizado que essa experiência nos traz. Então, se você acha que esse é o momento de começar um processo de autoconhecimento, você pode estar chamando os terapeutas que aqui estão e outras de sua confiança, mas não perca essa oportunidade do Outubro Rosa, de dar um passo em direção à sua evolução, à sua ampliação de consciência, ao seu crescimento e nesse foco de vida nova, de vida próspera e vida saudável. E agradecemos, né, a presença de vocês aqui ao vivo e das pessoas que irão assistir essa gravação, agradecendo a disposição da Silvina de estar conosco, a Beca, a Sônia, que foi um momento de grande aprendizado. Quando quiserem chamar, pode chamar. Só para concluir que a Rita estava falando, sempre depois do mês de outubro, novembro e dezembro é o mês do pânico por causa do câncer de mama. Porque é outubro rosa, as mulheres vão fazer as mamografias. Então, a mulher entra no medo nesse período. Então, o que nossa missão aqui, né, vocês colegas, e eu vejo assim que a maioria das pessoas que nos assistem são terapeutas, né? Então, qual é a nossa missão que nós temos? Eu digo assim, parar com o outubro rosa. Porque se ele gera pânico, ele não está trazendo solução, né? Nossa! Parar verdade. No sentido assim, né? As pessoas ficam o ano inteiro não olhando para si. E no mês de outubro elas vão lá, fazem o exame da mama, elas ficam procurando a doença, apalpar também não é a solução. Porque se você fica procurando um caroço é algo que já está curado, né? Então, se você fica procurando caroço, você está procurando um problema que você já resolveu. Aí você volta num problema que você não precisaria mais estar desenvolvendo, né? Então, eu encontrei o meu câncer benigno porque eu seguia o que me ensinaram no Outubro Rosa, né? Então, eu não quero levantar uma polêmica, não quero ser contrária, né? Mas muita doença, muito sofrimento, a gente pega porque a gente acredita fielmente e não usa a nossa intuição. Nós, mulheres, temos sexto sentido. E quando a gente está na sobrevivência, que é o que causa as doenças, a gente só usa os 5 sentidos. A gente só usa o que a gente escuta, só o que a gente cheira, só o que a gente vê, só o que a gente apalpa. Qual é a outra? E só o que... Não. São 5. É que a gente come. Então, a gente só está nos 5 sentidos, né? Quando a gente fica doente, né? Então, no Outubro Rosa, a gente está ativando os 5 sentidos, né? A gente está escutando que é perigoso. Está perigoso, né? A gente está escutando muito, né? Então, a gente entra no pânico dessa rotina do Outubro Rosa, né? Então, nossa missão como terapeutas é não incentivar as mulheres para procurar Outubro Rosa, nem desincentivar.
Mas dizer assim, ó, você tem o Outubro Rosa, esse rosa nosso, ele precisa olhar para si. Não precisa olhar para aquilo que está lá fora, ficar com pânico, não aumentar esse medo da doença, porque tem muita gente que desenvolve um câncer maligno depois do Outubro Rosa. Porque se você tem um caroço que está cicatrizado, mas você vai e você desenvolve um pânico, pode vir um câncer maligno em cima disso, né? Porque você está com tanto medo, o que move o mundo não é o dinheiro, não é o poder político, é o medo que move o mundo, né? Então, o medo que é gerado, olha quanto lucro ele dá para o sistema, para a indústria farmacêutica. O medo, ele é o maior lucro, a maior coisa do mundo inteiro. O medo move a indústria toda, né? Então, nós damos muito lucro com esse pânico, com esse medo, né? Então, é uma bola de neve que a gente está dentro. Então, nós precisamos, de vez em quando, respirar um pouquinho fora, de vez em quando, dar uma olhada para fora, fazer coisas diferentes, né? E essa é a nossa missão de terapeutas, né? Olhar mais para nós e por que nós estamos adoecendo ainda. E fazer as outras pessoas também olhar. Sim. Chega? Nossa, Não gosto de falar contra né? o sistema, né? Porque a gente está dentro do sistema. Mas o sexto sentido, a intuição que nós temos, ela precisa ser usada para o bem. Olha, a colega colocou aqui muito mais do mesmo olhar para si, amor, alegria e vida. Exatamente. Então, a Silvina falou uma coisa importantíssima, gente, é olhar para si o ano inteiro. Enquanto a gente está respirando, tem vida. É todos os dias. Não é um janeiro, um fevereiro. É todo dia. Viver. Enquanto me for permitido, né, Beca? Muito Com bem. certeza. Rita, posta essa live em conjunto comigo? Eu vou baixar ela para pôr no YouTube, tá? Sim. Essa live de ouro. Tá. Sim. Não podemos perder essa live. Agradeço a presença de todas vocês, né? Vamos estar encerrando para não perder a live, né? E vamos organizar um outro momento, né? Mas hoje agradecemos a presença de todas vocês ao vivo aqui e as que vão chegar na gravação dessa live. Sempre estaremos por aqui para aprendermos juntas, né? Essa troca só traz informações e benefícios para todos nós. Então, agradecemos novamente cada terapeuta aqui presente e que tenha um bom dia. Vamos lá. Beijo vamos para todos. Fechando.